Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens juvenis, joviais desse Brasil juvenil. Tô doidão hoje, mano. Começou drogado já. Você tá na Cracóvia, não precisa fumar crack não, tá, Tomei irmão? umas drogas aqui hoje antes de gravar. Mas enfim, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 18 da nossa terceira temporada, que está indo ao ar em casalzinho, né? Junto, episódio 17 e 18, hoje, no dia 18 de março. Hoje a gente vai falar sobre a quarta parte do SDL, que é um episódio que, cara, assim, muito esperado por tantas pessoas neste podcast, que eu não vou nem comentar. Mas é um episódio que a gente vai falar sobre Perform Threat Modeling, tá? Antes de falar do episódio e apresentar a galera que tá aqui, na verdade é a mesma galera de sempre, não tem que apresentar ninguém, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. No link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, como sempre no YouTube, beleza? Então se você não encontrar link, não encontrar alguma coisa, chama a gente manda o link, enfim. Mas se você acessar em nova8.com.br, você vai chegar nas soluções das Checkmarx, ou checkmarx.com, você vai ter lá todo o portfólio também. Bom, episódio que, cara, Rodrigo, você sabe alguém que queria mais esse episódio do que os próprios ouvintes? Eu não conheço. Existe uma pessoa aqui na sala, Marcos Santos. Marcos Santos, o cara tá, desde que começou o podcast, falando do episódio de hoje. Inclusive, se vocês pegarem os primeiros episódios aqui dessa série, você vai ver ele falando explicitamente. Espero chegar no quarto episódio. É o quarto episódio que eu quero. Boa. O cara tem tanto conteúdo pra compartilhar que ele tá transbordando. Até pra estimular a galera, vamos fazer um reviewzinho do que foi esses 3 primeiros episódios, as 3 primeiras partes do SDL, né? Manda aí pra gente, Marcos. Bora. Cara, primeiramente a gente falou sobre o Provide Training, né? Prover o treinamento, onde a gente falou ali sobre a cultura da empresa, onde a gente demos dicas ali de bug bounty interno, falamos um pouquinho também sobre fazer palestras, fazer workshops, prover um treinamento, uma aculturação da empresa para a questão de segurança, né? Uma coisa muito importante aí, que as empresas abrem mão, não deixam de lado, voltam em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Mas é a base para a segurança. A gente falou basicamente o que, como, quando e principalmente para quem fazer esse treinamento. Exatamente. Nossa, bem bacana. Inclusive, se pensar assim, acho que é uma das coisas principais, assim, né? Deixar todo mundo alinhado com a parte de segurança. Então é o que a gente sempre fala da cultura, né? É esse momento aí que você vai começar a brigar com a empresa para conseguir deixar todo mundo no mesmo nível. Depois disso aí a gente falou sobre definir requisito de segurança. Então, se a gente dividir lá, se a gente pensar no nosso SDL, treinamento é o primeiro, requisitos vem em segundo lugar. Então, lá, acho que a gente falou sobre estabelecer requisito de segurança, criar quality gate, criar portão de qualidade e de segurança, né, para barrar erro, barrar bypass de desenvolvedor, para garantir que seus requisitos serão cumpridos, né? Serão testados, pelo menos, né? Acho que depois disso a gente... fala aí, Marcos. Depois disso a gente falou no último episódio, né? Sobre definir métricas, parte KPIs, relatório de conformidade, a famosa quebra de esteira quando necessário. Você ter o mínimo de segurança, né? Implantado ali, pelo menos. Então a gente tocou muito nesse assunto, né? Cara, KPIs, você precisa... Tá ali, é o terceiro passo, não deixa mentir, é uma das bases para você ter uma equipe de segurança e ter uma segurança da sua aplicação muito bem ajustada, né? Sim. Dados e métricas. As métricas são fundamentais para isso. E o episódio de hoje ele vai linkar diretamente a tudo isso, hein, porque a gente ainda está no momento do design ali da aplicação. Você ainda não começou a codificar de fato ainda. Então, a gente vai falar sobre modelagem de ameaça, né?
Então, ele está diretamente ligado e eu acho que disso tudo é o mão na massa de toda essa informação que você coletou. Então, você já aprendeu como faz, já trouxe todos os envolvidos, você já definiu seus requisitos, você sabe o que tem que ser feito, o que pode e o que não pode passar, você já até criou mecanismos de como evitar que isso seja burlado e agora, de fato, é onde você vai aplicar ele, né? Fazer uma modelagem de ameaça. Cássio, quer falar um pouco a definição de threat modeling? Quero. Antes disso, eu queria comentar o seguinte, né? A gente falou, você comentou aí que um dos principais, né, um dos mais importantes é a parte de treinamento. Não à toa, ele é o primeiro item do SDL. Não é à toa, assim como o ASP tem lá os seus 10, né? Tem o número 1, o número 2, tem o ranking ali. Cara, não é à toa que o treinamento é primeiro, porque a cultura, o conhecimento de todos tem que estar literalmente alinhado, senão o resto não vai fluir, né? E o pior que no mundo real... Mano, eu tô usando muito aspa, mas não precisa usar aspa. Ninguém usa aspa no vídeo, ninguém tá ouvindo no podcast. Não, só quem tá no YouTube tá vendo só aspa, cara. Beleza, né? Tá chique nervoso. No mundo real, a gente vê o contrário, né? A gente vê o treinamento e ser a última coisa a ser aplicado durante o processo ali de segurança. Então, você tem todos os passos ali. Você primeiro desenvolve, você faz a análise, faz busca de vulnerabilidade. Depois, quando você evolui mais, você começa a treinar a galera para poder fazer o threat modeling. E no final de tudo, as empresas vão começar a pensar em treinamento. É interessante isso, né? Ele deveria ser a primeira coisa. Inclusive, é assim que você vai cortar gasto, né? Sim. Inclusive, eu diria que tudo que a gente tá falando aqui do SDL de uma maneira geral, não encare como um processo. Você fez o número 1, agora você faz o número 2. Não. O treinamento, por exemplo, é um negócio constante. É um ciclo que não acaba nunca. Definir os requisitos de segurança, constante. Cada versão que você vai lançar, cada release, cada sprint, você tem que estar ali pensando nisso. E todos os outros demais. Então não é um processo que você faz o 1, faz o 2, faz o 3 e termina, né? Não é o waterfall. Mas sim, você tem que pensar nisso como um ciclo, tá? Fala aí, Marcos. Até puxando o gancho, que a gente falou no último episódio, né? Que aí na Europa você tem um documento que cada versão de aplicação você tem que refazer o documento de segurança ali daquela aplicação. Mesmo que seja idêntico, não mudou nada, você tem que refazer e enviar junto. Porque tem que ter uma evidência de, cara, essa versão passou por todos os crivos de teste e está sendo implantada em produção, enfim, é interessante isso. E eu queria destacar um ponto também. Até o episódio 8, até a parte 8 desse episódio, ou seja, são 12 práticas no SDL. Até o 8, a gente tá falando de design, arquitetura, planejamento. Lá no 8, 9, que começa a falar de teste, verificação, usar uma ferramenta, testar alguma coisa de fato. Então, veja que é muito mais planejamento, discussão, arquitetura, design, do que de fato botar alguma coisa de segurança para validar, saca? É muito mais você pensar e discutir sobre tudo isso, muito menos, não que seja menos importante, mas muito menos você testar, né? Acho que ainda tá num left, né? Você ainda tá trazendo a análise de vulnerabilidade ali antes de criar ela. Então, acho que no episódio 8, que é... Cadê? 8 é o User Approved Tools. Que é, depois que você já colocou o código, você já commitou ele vai começar a rodar. Ele tá indo para ser implantado. Validação, né? Boa, então... DevSecOps. Eu queria começar o episódio de hoje com uma frase que eu amo essa frase, cara. Eu amo esta frase. Marcos também gosta dela e vai lembrar agora que eu vou falar. Que é, Threat Modeling é a arte de você proteger o seu software antes, mas muito antes dele existir. Então você pode fazer segurança sem antes você ter uma linha de código. Só de ter planejado e pensado sobre isso. Então é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. Threat Modeling, que é um negócio muito comum, né? Apesar de muita gente falar que não faz, que não sei o quê, muita gente conhece, mais pessoas conhecem, mais empresas praticam isso do que eu imaginava, né? Conversando aí mundo afora com a galera. Então é um negócio muito importante que eu queria falar hoje. E dando essa introduzida em Threat Modeling, né? Porque hoje o episódio é do Marcos, né? Hoje quem vai falar aqui é o Marcos, né? No mínimo. Vou falar, já tô aqui, já teve minha aguinha, molhei a garganta. Tá se aquecendo. Mas introduzida sobre Threat Modeling, gente, é exatamente isso. É você conseguir a tradução literária, né? Modelagem de ameaças. Então, é você pensar nas ameaças do seu software. Você pode fazer isso de uma maneira geral em qualquer ciclo, em qualquer parte do ciclo do seu desenvolvimento. Esteja você na fase de release em produção, esteja você na fase de design, definição de requisitos, não importa. Você pode fazer isso a qualquer momento. Mas, se você pode fazer antes do seu software existir, ou seja, você vai eliminar riscos, você vai... Eliminar não, né? Mas você vai reduzir os seus riscos, você vai reduzir as suas ameaças, você vai colocar requisitos de segurança, você vai definir segurança na sua aplicação. Por que fazer depois?
Por que deixar para fazer durante o processo? Por que deixar para fazer depois que está em produção? Porque você vai estar correndo risco. Então, modelagem de ameaças é uma metodologia que basicamente, na verdade existem várias metodologias, né? Mas é a prática de você sentar, pegar os seus requisitos funcionais, entender cada um deles, como é que eles podem ser, fazendo aspas aqui também, entre aspas, né? Como é que eles podem ser atacados, quais ameaças estão iminentes àquele requisito. Então você tem lá, por exemplo, eu tenho uma tela de login, meu requisito é usuário, tem que botar usuário e senha e fazer um login na aplicação e entrar na área autenticada. Para esse requisito, você vai pensar nas ameaças. E aí é importante a figura do cara de segurança. Porque o dev, o arquiteto, qualquer uma dessa galera talvez não tenha essa visão das ameaças. Mas o cara de segurança, sim. Então eu acho que ele tem que participar da modelagem de ameaças, a gente vai chegar nisso. Mas é exatamente você pensar, porra, então se eu tenho uma tela de login, eu posso ter um roubo de credenciais, então eu posso ter um brute force, então eu posso ter roubo de sessão, eu posso ter um roubo de token, enfim, né? Qualquer coisa relacionada à autenticação. Então, pensando nessas ameaças, você vai derivar disso agora requisitos de segurança. Apesar de estar no 4 aqui, o requisito está no 2, né? Eles se relacionam. Lembra que eu falei que não é um processo, não é uma ordem, mas sim um ciclo, tá? Então, quando você faz threat modeling, o output de um threat modeling é literalmente ameaças que vão te guiar sobre quais requisitos de segurança, quais proteções você precisa colocar para aquela ameaça, tá? De uma maneira geral, essa é a introdução. Marcos, pode começar aí agora. Fala. Bora. Hoje eu quero você falando. O cara tirou todas as palavras do Marco ali. Agora Nada, cara. Não, pior que não. Porque tem uma coisa que, assim, eu gosto bastante de modelagem de ameaça, threat modeling, por quê? É a imaginação que vale, cara. Igual o Cássio tá falando, eu tenho um formulário ali, eu tenho que pensar em brute force e tal. Só que você tem que pensar na SQL injection, como que você vai tratar esse campo, se você vai chumbar, vai sair do formulário direto para query, ou você vai fazer para uma tratativa, passar para uma variável, ver o que está sendo imputado ali naquele campo, faz sentido. Então é você pensar em tudo isso, sua imaginação vai à loucura. Você começa a anotar tudo, colocar no papel, começa a pensar em todas as possibilidades possíveis que o cara vai ter para trazer algum problema, trazer algum dano para sua empresa. E você vai colocar aí no papel, e vai estudando, vai vendo ali. Obviamente, na versão final vai sair algumas coisas que não faz sentido, senão você não entrega a aplicação nunca. Mas a ideia é colocar o máximo que você conseguir e tratar esse máximo. Então a imaginação que vale. Eu lembro até quando o Cássio dava aula pra mim, pra uma galera, ele falou, cria um aplicativo. O nego nunca pensou em segurança. O aplicativo era a coisa mais simples que tinha, mas estava lá, ó, banco de dados todo causado, tudo aberto, era jogar campo do form direto para query, cross-site script nem se fala, né? Acho que todos ali tinham. Então, pensar nessas variáveis que o atacante pode usar e que você ainda não pensou, se você for implementar isso depois, numa fase de release ali, ou de deploy em si em produção, o custo vai ser muito mais alto, né? Você vai ter que retroceder muita coisa, você vai aumentar muito o seu custo de desenvolvimento, então talvez torne até inviável aquela aplicação. Mano, é interessante você ter falado dessa forma, porque geralmente o cara ele não tá pensando em segurança, né? Ele tá desenvolvendo, ele quer ver o negócio funcionar. Então ele tá pensando na funcionalidade. E daí a gente vê quão importante é você trazer a modelagem de ameaça para esse ponto, né? Porque é a hora que você vai falar pro cara, amigão, pensa nisso daqui, pensa se isso que você tá fazendo tá seguro. Que é uma coisa simples, é um pensamento que você vai colocar ali no cara, deles prestar atenção nisso também. É claro que a gente tá falando ali, igual que você falou, é imaginação, é pensamento, mas você tem uma série de técnicas e passo a passo que você inclui para garantir que isso funcione, não fica dependendo da skill do cara. Então, se você aplicar um processo de modelagem de ameaça bem definido, você vai conseguir fazer ele rodar perfeitamente em um time que nunca teve contato com modelagem de ameaça. Então, você mostra pro cara, fala, cara, o que você precisa fazer? Você precisa mapear a sua aplicação, entender quais os pontos de entrada e saída, tentar identificar os vetores de ataque e criar requisitos de segurança para mitigar esses pontos, né? Então, você mostra o passo a passo pro cara e daí ele mesmo vai desenvolver, ele vai entendendo melhor e vai se preocupando com isso. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Não, e digo mais, para o professor falar, porra, não consigo pensar em muita coisa, você tem o Microsoft Threat Modeling Canvas, que ajuda bastante a montar, né? Você fazer essa separação, conseguir dividir mentalmente por onde você vai começar ali o desenho, né? A parte de segurança. Tem alguns outros frameworks aí no mercado que você pode utilizar para isso, então você tem uma ajuda externa aí, você não precisa saber.
você pega o framework e trabalha em cima dele. Isso facilita, isso ajuda, e você já começa a ir melhorando aos poucos. Não é uma coisa que você vai fazer da noite pro dia. É uma coisa que leva tempo, leva prática. Acho que daqui o Cássio é o que mais manja aqui de modelagem de ameaça. Mas a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai implantando isso. A gente vai pegando os clientes, vai ensinando, vai mostrando e acaba aprendendo junto, né? Isso que é o importante. É estar sempre aprendendo e jogar o mais esquerda possível. Antes do software existir. Boa! Cara, isso é um negócio muito legal. Eu acho que o poder da Threat Modeling é literalmente você proteger o seu software antes de você ter software. Mano, nada melhor que isso. Porque o grande problema da galera hoje é tipo, começou a testar e fazer SAST de validação lá na frente, na hora que tá fazendo release. Aí você, puta, tem um monte de coisa pra implementar. Então falar, cara, como é que a gente evita isso? Faz um Threat Modeling. Você vai, quando você vai definir os requisitos, você faz um Threat Modeling, né, modelagem de ameaças, vai virar requisito de segurança e vai derivar de proteções e mitigações, como o Rodrigo falou. E aí eu queria entrar numa seara aqui que é um negócio interessante, cara. Muita gente mesmo conhece, até pela popularidade da Microsoft e do próprio SDL que a gente tá tratando aqui nos episódios, o Threat Modeling Tool, né, como o Marcos colocou aí como Threat Modeling Canvas, mas é o Threat Modeling Tool, que você baixa gratuitamente, grátis na faixa free, lá no site da Microsoft, que é uma ferramenta simples que você faz diagramas e ele gera a Threat Modeling para você baseado no Stride, que é um dos frameworks aplicados a modelagem de ameaça. Todos, na maioria deles, são gratuitos. Só que, pelo menos eu conheço, cara, 13 metodologias ou frameworks, né, como o pessoal gosta de chamar, para modelagem de ameaça. Né? Para citar alguns aqui, e uns que o pessoal talvez conheça mais aí, você tem o próprio Stride, que é aplicado pela Microsoft no Threat Modeling Tool. Você tem o Pasta, que é similar ao Stride, mas é uma outra abordagem. Você tem o VAST, V-A-S-T. Você tem o Trike, você tem o Attack Trees e o Security Cards. Só para citar alguns. O Security Cards, provavelmente eu ia falar, inclusive, ele é baseado na galera de metodologia ágil, como se fosse o Planning Poker e tal, para ajudar essa galera e tal, para já estar mais familiarizado com esse tipo de coisa. Então você tem o Security Cards, por exemplo. Então eu citei alguns, mas eu conheço 13 no total. Você vê esses 13 lá no meu curso, explicando Application Security. Lá eu falo sobre, tem 2 módulos no curso só sobre Threat Modeling, tem todas as outras coisas de Application Security, mas Threat Modeling é o primeiro módulo, você já aprende a fazer tudo isso. Obviamente não os 13 frameworks, você conhece os 13 frameworks, a gente aprende a fazer num deles e aplicar. Mas eu queria destacar que, cara, existem várias metodologias. Não se prenda a só o Stride, não se prenda a só um ou outro, porque você pode encontrar um que seja melhor para sua equipe, tá? Eu diria outra coisa, em vez de não se prender nenhum framework, não se prender a framework. Framework é uma maneira de... É um facilitador, né? Alguém pensou, alguém teve que parar e pensar, qual que seria a melhor forma de eu fazer uma análise de vulnerabilidade aqui da minha aplicação? E daí foi mapeando passo a passo. Então o cara facilitou sua vida e falou, tenho aqui, foi assim que eu fiz. Mas você pode correr atrás também e começar a desenvolver, até para ver qual a melhor abordagem no seu caso, né? Sim, quando a gente fala de framework, começa a colocar um monte de letra, um monte de coisa no meio, o pessoal começa a assustar e fala, puta, eu tenho que aprender tudo isso. E não, é o contrário, cara, você nem precisa correr atrás das coisas. Pessoas já pensaram sobre, já desenvolveram uma metodologia, é só seguir o bagulho. Você só precisa ler e entender. Você tem brio? Sensacional. Fala aí, Marcos, você ia falar alguma coisa? A gente cortou, não? Não, o Rodrigo acabou falando. Eu só ia complementar o que ele estava falando, que, assim, muitas das perguntas que você vai fazer mentalmente ou colocar no papel já está no framework. A ideia é você experimentar os que você achar legal ali, o que você curtir. Pega ali algumas perguntas, cada um faz de algumas maneiras diferentes e tenta imputar isso para o seu ambiente, para a sua corporação. Não utilizar, isso é lei, vou seguir isso aqui. Não, cara, mistura, dá uma misturada, vê algumas perguntas e cria uma estrutura sua, personalizada. Faz sentido. Às vezes tem perguntas que você não vai ter na sua aplicação. Se for uma aplicação web ou mobile, depende do que for ali, tem coisas que não faz sentido. Então monte a sua própria. Sim. Utilize como base, mas monte a sua. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Esse DJ tá terrível hoje aqui. Vocês querem passar e entender melhor um passo a passo de como faz a modelagem de ameaça? Como a gente consegue passar por todo esse ponto?
Se vocês quiserem, eu posso ir começando aqui, que eu tenho... Recentemente fiz uma documentação lá falando sobre thread modeling, então tô com mais... Foi Fique à recente. vontade. Então, quando você fala de modelagem de ameaça, quando você vai pensar em como começar, como desenhar isso, é só você pensar como se você fosse um atacante. Você é o hacker, você pensa que você é o hacker, e o que você busca fazer com esse serviço. Então, qual que é a sua ideia? A sua ideia é expor os dados, é recuperar os dados, é quebrar a aplicação. Então, quando você traz esse pensamento, quando você parte desse pensamento, você já começa a desenhar um processo para thread modeling. Então, o primeiro passo de todos é senta na frente da sua aplicação ou como ela vai ser desenvolvida e já pensa como você é um atacante. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, é um dos melhores para você começar e falar, cara, beleza, já sei por onde eu vou começar. Eu queria pegar esse pedaço aí do Rodrigo para dar minha filosofada do dia, que é o seguinte, o próprio arquiteto da aplicação, né, se é que teve uma arquitetura, um time de arquitetura, o próprio dev, é natural que ele saiba das falhas da aplicação. Ele sabe daquele bug que ele varreu para debaixo do tapete, ele sabe de uma possível burla, como burlar algum mecanismo, alguma coisa, ele sabe, porque ele implementou aquilo. E aí, a filosofada aqui para quem não assistiu, mas acredito que muita gente assistiu, Prison Break, né, uma das séries aí, mano, mais famosas que estouraram aí num tempo. Aliás, se você não assistiu, assista só a primeira temporada, que a primeira temporada é nota 10, as outras vai de 0 a 1 estourando. Assim. E é exatamente isso. O cara que vai lá soltar o irmão dele que tá preso, ele criou, ele é engenheiro, né? Ele criou toda a arquitetura e o design, enfim, a engenharia da cadeia. Então ele sabe onde tem cada parafuso do bagulho. Onde tem cada célula, onde tem cada falha, o material que foi usado. Dito isto, dada essa filosofada, esse paralelo aqui, o que eu quero que você entenda? Dev, time de segurança, pessoal aí afora. O cara de segurança, ele vai te ajudar a guiar as mitigações do threat modeling, a identificar as ameaças e parte disso. Mas o trabalho pesado disso é do arquiteto da aplicação ou do dev. Eu tô falando desses dois porque às vezes não tem um arquiteto, né? Então o cara faz esse papel. O papel de você desenhar um diagrama da aplicação, um DFD da aplicação, não é do cara de segurança. O cara de segurança nem conhece a aplicação normalmente. Quem conhece a aplicação é o arquiteto, é o designer, é o dev. Essa galera que vai falar, então tem um componente aqui que chega, que chama outro, que vem pra cá, que vai pra um componente externo, que tem uma function assim, que vai no banco. Então o simples DFD da aplicação, que é mais ou menos o que o Threat Modeling Tool faz pra gente, é o arquiteto que tem que construir. Aí a análise disso, porra, cara, então tá aqui, esse componente chama esse componente aqui tá rodando com admin na máquina, HTTP, não tem nenhuma criptografia, nenhuma autenticação. A própria ferramenta já vai te gerar as vulnerabilidades não, né, desculpa, as threats, né, as ameaças. Aí o cara de segurança, ele vai olhar pra isso e validar, falar, cara, realmente, a arquitetura tá assim, então tem um problema aqui assado, já validei aqui as threats, como é que a gente mitiga isso? Então, opa, vamos colocar uma autenticação nesse serviço e nesse outro, vamos colocar uma comunicação criptografada, vamos criar um firewall, né, entre essas barreiras. Então, aí sim ele vem com esse conhecimento de segurança. Agora, criar um threat modeling não é função do cara de segurança. E isso é um dos erros que eu vejo muita gente fazendo. Tô esperando o time de segurança fazer o threat modeling, tô esperando. O cara não fez. Mas assim, o cara normalmente ele não conhece. Posso estar falando besteira, se uma empresa aí, alguém estiver ouvindo, e o cara de segurança ele tá envolvido nas squads ou nos produtos desde o momento zero. Aí sim ele conhece, ele tá lá junto com o arquiteto, arquitetando a aplicação. Pô, legal, ele já vai até criar os próprios mecanismos de segurança, sem precisar até de um threat modeling, porque ele já tá fazendo isso na cabeça dele. Mas se tiver nesse cenário, que eu diria que é 0,001% no Brasil, ou no mundo, né, enfim. Então, como não é a maioria a galera faz arquiteto e o time de segurança que vê isso depois. Então, cuidado, quem faz a threat modeling, né, o diagrama de modelagem de ameaças, é o time de dev, é a arquitetura, enfim, e o cara de segurança, ele valida, ele participa disso, mas não é responsabilidade dele, tá? E aí Pode falar, Rodrigo, depois eu mando outro ponto. Eu ia falar que, inclusive, você vê acontecendo isso na própria ferramenta, né, da Microsoft. Para você começar a identificar as vulnerabilidades, você tem que desenhar realmente a aplicação. Então, você vai falar qual que é o ponto de entrada e saída dele, qual que é o ativo dela, quem está se comunicando em quem, qual serviço está interno, qual serviço está externo. Então, você realmente desenha. Então, essa é a visão, né? Você precisa de alguém que entenda e conheça a aplicação para conseguir fazer o threat modeling.
Tem um vídeo meu no canal, cara, 10 minutos de vídeo explicando fazer um threat modeling bem simples, né, na ferramenta, importando ali, entendendo, é bem simples. Fala aí, Marcos. Não, eu ia complementar que assim, beleza, antes do software existir, a gente está pensando nisso, só que a modelagem de ameaça é uma coisa constante. Cada função nova que você for fazer na sua aplicação, você tem que pensar na modelagem, comportando essa nova função e com que ela vai se conectar no que já está funcionando. Então é constante essa parte de modelagem de ameaça. Não é algo que você faz uma vez e acabou. É algo constante que vai estar sempre se renovando de acordo com sua solução, está sempre criando novas versões. Né? E isso se conecta diretamente com outro tema, que é Attack Surface, na superfície de ataque. Se você fez um modelo de ameaça no seu software, aí amanhã o seu software entrou uma função nova que você não modelou, e é um serviço exposto, é outra comunicação, você aumentou a superfície de ataque. Então, naturalmente, você aumentou o seu nível de ameaça. Você tem que fazer um review disso, tem que analisar de novo. Então, a modelagem de ameaça, bem colocada aí pelo Marcos, é um ciclo, é constante, não é um negócio que você faz uma vez ou outra e termina e nunca mais mexe naquilo. Enquanto o seu software está ali desenvolvendo, tem que ter. Por isso que um dos pontos bem importante do thread modeling é você identificar o ponto de entrada e saída ali, né? Porque é onde você começa a identificar as suas superfícies de ataque. Então, você identifica lá por onde entra os dados, quais são os tipos de dados, né? O que está sendo transmitido ali, que é outro ponto, que é a identificação dos ativos que você vai fazer. Então, o que aquela aplicação tá tratando? Que tipo de dados? Onde que ela mexe? Com qual outra aplicação ela está conversando? E daí, assim você já começa a identificar quais meus vetores de ataque, né? Quando você mapeia isso. Boa. E eu queria até fazer um outro ponto aqui, que é o seguinte. Se você faz a modelagem de ameaça logo no começo do seu desenvolvimento ali, então desenvolvimento não, né? No seu ciclo. Então você pegou lá a lista de requisitos funcionais, né, da aplicação. Então você já tem lá um arquiteto, já pensou, cara, então vai ter um componente aqui, assim, assado, vai se conectar esses caras. Aqui, você já, antes dos requisitos virarem código, requisitos funcionais virarem código, aqui nesse momento você já pega esses requisitos junto com a sua modelagem de ameaça e já transforma esses requisitos funcionais naquela história que a gente falou no episódio 2, que é pegar o requisito de segurança e embutir ele no requisito funcional. Quando isso for para dev, já vai estar lá da melhor forma descrita. Então o cara vai ter o requisito funcional já com proteção de segurança, porque já até passou pelo threat modeling, por exemplo. Então o cara criar uma tela de login com usuário e senha, aperta o botão OK, ele não vai ser mais isso, ele já vai criar uma tela de login com HTTPS, por exemplo, né, falando de web, um brute force, um CAPTCHA ali para bloquear, se preocupar com cookie de sessão, que informação que ele está escrevendo ali que o cara loga, né, então todas essas questões, por exemplo, já vão estar mapeadas na versão 1 da tela de login, e não daqui 2, 3, 4, 5 sprints. Então a segurança, o shift left real é isso, não é você botar o SAST na ideia do desenvolvedor. É também, mas aí, olha só, o cara já tem requisito, o cara já tem código, o cara já tá codando, o seu software já tá indo pra, dependendo do nível, ele já tá indo pra produção. Então o shift left é você pensar no software já com segurança. Mais shift left que isso é você não fazer o software, porque software que não existe é software que tá sendo. Inclusive tem um site aí, né, de um software totalmente seguro. Acho que foi você que me mostrou uma vez, que você entra nada. Não tem nada. Né, na verdade, isso foi um trabalho de engenharia que o cara fala assim, esse é um software que cumpre o que ele promete, de fato. Ele não faz nada. Ele ocupa pouca memória, ele é 1 KB, você baixa o negócio, ele não faz nada, ele não instala, não é um arquivo, não tem nada. Literalmente é isso. Tipo, ele faz o que o requisito se propõe, é muito, muito louco. E tá seguro, bem provável. Uma coisa legal também que eu queria falar, só para acrescentar o que o Cássio falou, além de mandar pro dev, vale destacar que é legal você fazer modelagem de ameaças atrelado ao teste do software também, para sua equipe de QA também fazer esses testes. Não deixar só na mão do dev. O dev tem muita coisa para fazer, ele não vai testar tudo aquilo que deveria da melhor maneira. Então é legal o time de QA ali tá bem atrelado a ele e fazer os testes ali, pensando em toda a modelagem que você fez. Isso ajuda bastante ali a mitigar problemas. Cara, já que você alfinetou onça com vara curta, a gente vai falar de SAST, vai falar de DAST aqui nos episódios, mas se a modelagem de ameaça ela é muito bem feita, ela vai derivar requisitos de segurança e mitigações, tá? Além disso, você deriva monitoramento e validação. Então o cara colocou, exemplo clássico, o cara fez um threat modeling falando assim, ó, aqui nesse meio aqui pode ter um brute force, por exemplo. O cara fala, beleza, então para evitar um brute force você tem que ter um CAPTCHA, né, e sei lá, o cara tentou 3 vezes o login, eu aumento para daqui 5 minutos ele pode tentar de novo, errou 3 de novo, daqui 10 minutos, né, e assim por diante, ou bloqueia só amanhã, tem processos que ajudam a fazer isso.
Mas aí você imagina, cara, beleza, isso é a mitigação. Como é que eu valido se isso está sendo aplicado mesmo durante o ciclo de desenvolvimento? Aí você fala, derivou lá do seu requisito de segurança, você pode derivar um teste no seu SAST, por exemplo. Cara, tem um CAPTCHA aplicado aqui, tem um controle de login, tem sessão, tudo que é relacionado a isso, por exemplo, você vai lá no seu SAST, nas suas regras e habilita. Não sei que SAST você usa. No Checkmarx dá para fazer isso. Né? Tem lá as regrinhas bonitinhas, você habilita, cria as regras customizadas para você e você consegue fazer isso. Lá no seu DAST também é possível você colocar. Até aí, como o Marcos colocou muito bem, você tem um time de QA, normalmente as empresas já têm um time de QA, você pode criar casos de teste. Mano, olha que foda. Você está criando um caso de teste para um bagulho de segurança antes do software existir. Então, quando chegar daqui no final da sprint, que alguém for testar aquilo, ele vai testar a qualidade do software de fato. A qualidade, a funcionalidade, a performance, o design e a segurança. Porque você já identificou a ameaça, identificou um problema, criou uma mitigação e quer validar se isso está de acordo ou não. Mano, vou começar a cobrar esse podcast. Pessoal, a partir de agora, vocês vão pagar pra ouvir isso aqui, tá? Muito absurdo. Pagar por episódio agora. Pagar por episódio. Aliás, não precisa, pessoal. Deve ser que o podcast é free, mas o curso que eu falo de tudo isso no detalhe, esse é pago, mas vai ter lançamento em breve, então aguarde, acompanhe as redes sociais aí que você vai entender. Mas tem o de curso de SAST já, que já tá liberado, fica liberadíssimo aí pra galera. Mano, esse não é de graça, mas também não é, você não precisa comprar uma Lamborghini com isso. É muito barato. Não, então dá uma olhadinha lá nos meus links que você acha, curso de SAST baratinho, e a gente fala tudo isso sobre Checkmarx, por exemplo, né? Todas as partes lá a gente explica com o Checkmarx, tá bem bacana. Top, isso aí. Só pra falar pra pessoa, viu? Deixa eu rodar um DevSecOps. momento DJ aqui, acho da hora apertar os botões. Não, só pra salientar aí um pouco mais, o curso de SAST do Cássio é muito pica, tá? Recomendo, a gente convive com ele ali, conhecimento aí cara, não tem o que falar, conhece pra caralho. Mas comprem o curso e vejam, vocês vão curtir pra caramba, isso é um fato. Vocês terem ideia, eu fiz o curso e eu fiz o meu curso eu mesmo. Caralho. Cara, não, mas agora que... Essa foi boa, vai. Foi boa. Eu queria... Tirou as piadas do Marcos, aí tem que complementar com alguma coisa, né? Não, eu queria tocar no assunto, que assim, a gente tá falando de modelagem, falando de tudo isso, mas tem um lado, assim, que, beleza, não é legal falar, mas pode acontecer. O que pode dar errado, mesmo fazendo modelagem de ameaça? Tudo pode dar errado. Entendeu? Mas tudo mesmo, porque quando a gente fala de segurança, é aquela questão, não existe segurança 100%. E a modelagem de ameaças, ela é um trabalho empírico, mano. Ela é manual. As ferramentas que os frameworks que eu falei aqui, a própria Microsoft Threat Modeling Tool, as ferramentas, elas vão te ajudar a criar um desenho e te listar ali o que você tem que colocar. Mas não quer dizer que isso vai proteger o seu software, né? 100%, não existe segurança 100%. Então o que pode dar errado na prática é você fazer tudo isso, e muita gente, eu já ouvi isso, cara. Nossa, fizemos tudo isso e ainda fomos atacados. É claro, meu querido, o trabalho de se proteger você tem que conhecer todas as suas falhas. O trabalho de alguém que vai te atacar é conhecer só uma delas. Percebe? Então, para você se proteger de todas elas, se proteger de todas elas é muito difícil. Então, modelagem de ameaça, de novo, é um trabalho empírico, manual. Alguém é um analista, alguém vai ler isso, vai fazer na mão, na unha. Pode ter falha, pode escapar, pode... O grande problema da modelagem de ameaça, na minha visão, ele não escala. Porque alguém tem que desenhar um diagrama, revisar esse diagrama, ler item por item, tal. Mas ele não escala por um outro problema que a galera deixa para fazer depois. É isso. Então depois você tem um sistema hoje que é um Frankenstein, ninguém quer sentar e fazer um diagrama disso, porque não tem um DFD simples da aplicação, então ninguém quer fazer. Mas se você fala, cara, que é o que eu falo aqui, antes do software existir, você faz a primeira versão já desse diagrama, DFD da sua arquitetura, já coloca lá no Threat Modeling, cara, dali pra você abrir na ferramenta, arrastar um componente, não precisa desenhar, você arrasta um componente. Você arrasta o componente, dá 2 cliques ali, coloca as propriedades dele, 3, 4 propriedades, tá atualizado o seu threat model. Manda gerar as threats de novo e invalida. Então, manter vivo é muito mais simples e escalável do que fazer um do zero se você já tá no seu ciclo aí andando. Então, a maior dificuldade aí que você falou, o que pode dar errado é a galera não conseguir escalar, desiste, deixa pra lá, deixa a versão 1 e a aplicação já tá com 5 mil mais componentes e toda vulnerável e ninguém tá vendo. Inclusive, as empresas elas podem aproveitar essa mudança que eles estão fazendo. Então, a maior parte das empresas que estão utilizando os legados gigantes lá, os monolitos gigantes, eles começam a migrar
componentes, né, para microserviços. Então, existe essa movimentação. Inclusive, sei lá, acho que a maior parte das empresas estão fazendo isso nesse momento. Então, durante esse momento, é uma ótima oportunidade para você já desenhar, já criar o seu thread model, já criar esse processo e implementar ele, né? Porque se você for esperar para fazer isso depois, lá na frente, sei lá, o mercado é muito volátil, né? Então, tem gente entrando e saindo o tempo todo. Daí você perdeu o conhecimento daquela aplicação, quem desenvolveu já saiu, o time que fez parte já não faz parte mais. Então, durante essa movimentação, aproveita e já faz certo, já coloca ali para rodar, já deixa as coisas funcionando, deixa as coisas bonitas, porque daí dá certo e você vai usar menos esforço possível ali, né? E pegando isso que você falou, tem um negócio importante que é o seguinte, muita gente perde alguns conceitos básicos ao longo da carreira. Então, cara, eu lembro que quando eu era dev, eu tava lá voando em um monte de coisa, e aí caralho, o que é Solid, mano? Eu voltava lá pra rever os bagulho do Solid. Nossa, mano, eu faço todo de encapsulamento, eu faço todo de herança, encapsulamento, orientação a objeto. Caramba, mano, como que é o conceito de tal coisa? Você perde algumas coisas, porque é natural, você tá ali fazendo muito, fica no automático, você foge um pouco. Isso que você falou, eu aprendi nas primeiras aulas de algoritmo que eu tive quando eu fiz faculdade, que era divide and conquer. Dividir para conquistar. Então você pega um problema como um todo, você cria um algoritmo, né? Você pega um problema como um todo e você vai passo por passo até você chegar na solução final. Essa abordagem que você colocou é exatamente isso. Você não quer fazer do seu legado inteiro, porque é um monstro? Ok. Mas você já está no processo de transformação digital que estão chamando, né? Você já está digital porque você já é um software. Então você está transformando o seu Frankenstein nos Vingadores, em vários heróis. Só isso. Então pegar cada um deles que é menor e fazer essa modelagem de ameaça, e provavelmente você está migrando de tecnologia, provavelmente você tem um squad para isso, já está tudo separado, já está tudo segregado. Faz agora, fica mais fácil ainda de você fazer do que você tentar aplicar isso lá no seu Frankenstein, no seu monolito, né, como o Rodrigo colocou. Então isso vai te dar uma escala maior de conseguir fazer isso de fato, né, conseguir implementar isso de fato. E até uma frase que você fala bastante e eu gosto de replicar, é justamente aquela, né, que a gente precisa saber todas as falhas, o atacante só precisa saber uma, e a melhor, nosso trabalho não é vedar 100%, é dar o máximo de trabalho possível pro cara desistir para outro. É para isso que vai servir a modelagem também. Você pensar no máximo de barreira possíveis para fazer o atacante desistir e ir pro vizinho ou ir para um lugar mais fácil ali, porque com o tempo e dinheiro ali o cara vai chegar em você de uma forma ou outra. E daí só para lembrar que cada camada dessa daqui a gente fala sobre segurança é como se fosse um filtro. Então, para você evitar de chegar tudo lá na frente e dar um trabalhão gigantesco para correr atrás para corrigir, você vai separando, né? Então, nesse momento, aliás, no momento passado a gente falou sobre treinamento. Então, você vai conscientizar o pessoal a nível de segurança, para o pessoal já pensar nisso e evitar de criar. Então, você já fez um filtro, mesmo que seja macro, você fez um filtro. Depois você fala sobre requisito de segurança. Então, você fez um outro filtro. Então, você já vai solicitar coisas pensando em segurança. Aí, daí você faz a modelagem de ameaça. É um filtro maior. Então, quando chegar lá na frente, para fazer uma análise DAST, você já filtrou muita coisa. Então, vai chegar lá poucas coisas, né? Ou, se você for muito bom, não vai chegar nada. Aliás, esse é um ponto crítico, mano, porque a galera usa o SAST e o DAST como ferramenta de segurança. E por incrível que pareça, conceitualmente, se você parar pra pensar, não é. O SAST e o DAST é a ferramenta de teste. O ideal, como o Rodrigo colocou agora, o mundo ideal é que eles passem, você sabe que você tem uma ferramenta boa, um checkmarks, por exemplo, por trás, que está validando o seu código para garantir que tudo que você pensou lá atrás, toda a implementação, requisito de segurança, tudo que você criou, não tem problema de segurança. Então é uma ferramenta, é igual seguro de vida, seguro de carro, plano de saúde, você não quer usar. Você tem, porque você sabe que você vai precisar uma hora ou outra, mas você não quer usar. Então, é mais ou menos o mesmo conceito. A ferramenta está lá para fazer uma validação double check. Fala, cara, realmente você aplicou aqui as boas práticas? Putz, achei uma vulnerabilidade aqui. E hoje não é assim que acontece. Hoje as empresas rodam o SAST da vida, e aí tem clientes que podem falar isso. Roda o SAST uma vez na aplicação, a aplicação já vem 1.000 vulnerabilidades, 2.000 vulnerabilidades. Eu tenho um com 8.000 vulnerabilidades no primeiro scan. Então, assim, nunca foi pensado em boas práticas, nunca foi feita modelagem nenhuma. Simplesmente coda, põe em produção, um dia a gente vê isso. E esse dia chegou com 8.000 vulnerabilidades. Aí agora, o que esses 8.000 vulnerabilidades refletem pro cara? Desespero, suicídio, apavoro, porque como é que eu vou corrigir 8.000 vulnerabilidades, sendo que eu tenho mais 8.000 requisitos para criar novo do software, entendeu? Então, não faça dessas ferramentas
ferramenta de segurança. Faça delas o seu double check, assim como é o seu time de QA. Ele tá lá para garantir que a qualidade foi atingida, que boas práticas foram seguidas e que não tem bug. Essas ferramentas são para a mesma coisa. Ferramenta de segurança é você fazendo threat modeling, conscientizando a sua equipe, definindo requisitos de segurança. Nossa, velho. Esse episódio vai ser pago. Não vamos lançar esse episódio free. La garantia sou eu. A garantia sou eu. A garantia sou eu é foda, hein? Mas é verdade, cara. Aliás, até, Marcos, complementando isso que você falou, né? O que pode dar errado em threat modeling, e o Rodrigo tinha comentado um pouquinho, mas só para esclarecer, eu falei tem 13 frameworks que você pode usar, 13 metodologias. Ficar escolhendo um ou outro, qual que é, testando tudo, você vai dar errado também, mano. Pega um e faz. Vê o que dá. Ah, não deu, não foi legal. Pega outro. Pega dois, três. Você não precisa testar todos. Porque senão você vai cair do mesmo problema dos dev JavaScript. Sai a biblioteca a cada 5 minutos, o cara quer testar todas a cada 5 minutos, 2 não roda no browser X, a outra não roda no browser Y, a roda tem... Então assim, não faça isso. Pega um e testa, pega 2 testes e acabou. E entende o que é melhor pra você. Melhor feito do que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Não, até uma dica pessoal aí, cara. Pra quem não tem tempo ou tá desesperado aí, não quer parar alguém, contrata uma consultoria pra ajudar a fazer isso também. Tem essa oportunidade. A gente falou com o pessoal da Convisa, né? Eles fazem esse tipo de trabalho. Então, contrate uma consultoria se você não tem tempo. É um trabalho importante e vai te ajudar a entender muito melhor sua arquitetura. Vale muito a pena. Falando de AppSec... É esse momento que a gente perdeu o patrocínio, né? Não, mas falando de AppSec no Brasil de uma maneira geral, cara, tanto a Conviso com o braço de serviço que eles têm, e assim, cara, não é problema nenhum, acho que fazer... Perdemos o patrocínio, mas não é problema nenhum falar deles, porque assim, se todo mundo quiser contratar a Conviso, fudeu, mano, não tem gente no mercado. Então eles vão precisar contratar a Nova 8 também, que também já fudeu, não vai ter gente no mercado, que vai precisar abrir uma empresa nova e achar gente. Não tem segurança. Por isso que o trabalho que a gente faz aqui é conscientizar todo mundo, porque é outra coisa que eu sempre falo, segurança é responsabilidade de todos. Então você vai lá na Conviso achar serviço para te ajudar, você vai na Nova 8 achar ferramenta para te ajudar, mas você vai precisar que as suas pessoas façam isso. Não adianta, de novo, é o que eu acabei de falar sobre o SAST. Todo mundo bota o SAST lá e acha 1000 vulnerabilidades. E aí o que acontece? O cara fica fazendo scan, corrige 2, corrige 3, faz scan, corrige 3, corrige 4, e acabou, é isso. Ele nunca vai parar de criar vulnerabilidade, ele nunca vai parar de estar em risco, porque todo scan que ele faz é do mesmo software que está em produção. Ele não corrigiu as 1000 vulnerabilidades, ainda está em produção. Ele só sabe, é a mesma coisa que você ir no médico, que eu falei, você vai no médico e faz exame, você tá com câncer, vai morrer daqui 6 meses. Beleza. No caso do terminal, você não tem muito o que fazer, você aproveita a vida ao máximo. Mas quando você tá com uma doença que é tratável, que é o meu caso das vulnerabilidades, é tratável, cara, você vai lá e corrige. Aí o que acontece com o cara? O cara vai, ele fica fazendo scan, e não faz nada com isso. Então não adianta ter ferramenta de SAST, DAST, validação, pentest, cara. A galera faz pentest mensal, semestral, anual, e continua fazendo pentest. E todo ano é os mesmos problemas, até pior. Cara, mesmo resultado, é verdade. Mesmo resultado, mas o problema é aqui, o que a gente tá falando, shift left de verdade é você começar a parar de criar problemas de segurança. E threat modeling é uma das formas de você fazer isso. Não, eu ia comentar que não sei quem foi que usou a analogia, mas vou mencioná-la aqui novamente. É a mesma coisa você ir no médico, o médico fala, legal, faz o exame e volta aqui. Você vai lá, só fica fazendo exame de sangue eterno e não muda a alimentação, não muda porra nenhuma. É a mesma coisa com vulnerabilidade. Legal, tô passando pelo SAST, DAST, fazendo pentest, mas não tô corrigindo nada. Tô só tendo de novo, a mesma coisa. Eu conversei outro dia com o pessoal de uma empresa e o pessoal era exatamente esse cenário. Cara, temos pentest aqui foda, realmente a equipe dos caras era muito boa de Red Team. Os caras tinham checkmarks, tinha Dast, Aconetics, os caras usavam até uma ferramenta lá que fugiu o nome agora, de gestão de vulnerabilidade, tinha tudo. Só que o processo de gestão não funcionava porque era endereçado pros times. Desculpa, pessoal, era endereçado pros times. Só que o que acontecia? Ninguém priorizava isso. Então todas as vulnerabilidades, você ia no backlog de vulnerabilidade dos caras, tava lá, infinito backlog. Então assim, tinha scan, tinha processo, tinha as melhores ferramentas do mercado, pentest pra caramba, só achando problema, mas ninguém corrigia. Ou pior ainda, né, que corrigir é uma coisa, mas parar de criá-los. Porque você achou 1000 problemas e corrigiu 1000 problemas, não necessariamente você vai parar de criar problemas. Tende a sim, porque o desenvolvedor, uma vez que ele corrige um SQL injection, na próxima vez que ele for codar isso, opa, legal, então agora eu sei que eu tenho que validar aqui antes de passar pro banco. Então, naturalmente é isso, mas você não garante. Então aí é o que a gente falou nos episódios anteriores, treinamento, requisito de segurança, threat modeling, mais um monte de coisa, pra ter a cultura, mano, tem que estar no DNA do cara, na hora que o dedinho dele tá teclando ali, não tecle vulnerabilidade, não tecle problemas, e sim, o software mais protegido, né, é disso que se trata aqui, né?
Top, Cássio. Cadê a vinhetinha, cara? Tô puto, cara. Começa a falar dos bagulhos assim, vai me irritando. DevSecOps. Boa. DevSecOps. É porque, mano, é o que o Rodrigo falou, e a gente vai fazer um episódio sobre isso. Eu podia ter sido um dev melhor. É verdade. Todos nós, né? Porque Mano, eu falei, é os foda. códigos antigos, cara, esquece. E sabe que o que deixa mais puto é pensar que fazer certo é mais fácil do que fazer errado. É. É mais fácil. Só que não entra na cabeça isso, né? Será que é por ignorância? A gente nunca parou pra pensar. O problema foi Será que a gente não teve aprendeu cultura? errado com outro dev sênior que não pensava em segurança, entendeu? Não vou Não, colocar a culpa isso. no outro, né? Não vou colocar a É, culpa no outro. aprendi, Mas eu não mas- fui atrás. Eu acho que Ah, tem deixa eu uma ver parte atrás. de. Tem um ponto aí do Marcos, mas eu diria que os próprios Ok. negócios fazem isso, cara. Alguém foi seu chefe, foi nosso chefe e falou: tem que subir hoje. E eu já fui. E o Rodrigo sabe dessa história. Eu já fui quicado de uma empresa. Eu fui quicado porque eu não queria subir, porque eu sabia que ia dar problema. Não era nem de segurança, simplesmente não tinha testado o bagulho que podia parar. Eu fui quicado, repito, quicado. Porque eu não queria subir o bagulho sem testar. Então, assim, tem os próprios negócios, e aí a gente fala de negócio, empresa, gerente, CEO, CTO, quem quer que mande, força isso. Então, o dev normalmente não, né? Muitas vezes ele não tem culpa. Muitas outras ele tem. Então, é um jogo isso que a gente tem que... Eu diria que a gente tem que parar de achar o culpado e ter o mantra aí que eu falo, né, mano? Segurança é responsabilidade de todos. Então, todo mundo começa a se preocupar com isso e olhar a sua responsabilidade e aplicar isso no seu dia a dia. Eu fui conseguir começar a colocar segurança, qualidade no meu código. Isso é foda de falar assim, né? Mas quando eu entendi que isso, tipo, é um problema geral, e daí eu trouxe pra mim, falei, beleza, não adianta eu culpar o cara, que é igual nesse caso aí, né? Tipo, puta, não adianta eu culpar o maluco porque ele precisa do negócio lá, tipo, funcionando pra ontem. O que eu comecei a trazer cara, a parte de desenvolvimento tá comigo aqui. Então, qualquer coisa relacionada a isso É mesmo. é meu. Então, o cara falou, ó, tá pronto? Não está pronto. Não vou falar, não está pronto porque eu não rodei o teste de qualidade ou de segurança, né? Tipo, não está pronto. Ah, mas quanto... Cara, demora, é isso mesmo, é assim. Ah, mas é uma linha, cara. É uma linha, realmente demora pra subir, existe várias coisas que a gente precisa validar e tudo mais. Igual, fazendo paralelo que a gente estourou o tempo, mas esse mesmo cara que me quicou outro dia, na mesma empresa, alguém com esse mesmo cara, acho que o cara enchendo o saco pra subir, e alguém falou, então, é uma linha, né? Então senta aí, faz você. E a pessoa levantou. Foi você, não foi, Rodrigo? Foi eu. O Rodrigo levantou da cadeira, então, tá uma linha só, então faz você aí. Sensacional. O cara sentou, ele sentou, mano, aí ficou olhando fez? lá. Fez? Não fez não. Ele ficou teclando lá, olhando, aí quando passou um próximo dev, ele puxou o cara, Aí o falou, cara faz fez. aí pra mim. Aí o cara fez. Que é outro cara odiado pela gente, né, ou não? Mano, É. se a gente pudesse não, a gente pode, né? Fazer um episódio, um bagulho fora aqui, fazer um fora deve ser com o podcast, porque tem patrocínio envolvido. Olha aqui, ó. Crônicas da minha vida. Lá no canal, a gente pode fazer no meu canal. Não devo pra ninguém, então eu quero que você foda. E aí a gente fala os nomes desses filhos da puta tudo aí. Não, só Um deixa bagulho eu legal. falar um bagulho, que eu não falei culpando o cara que ensinou. Só tô falando pro cara. Não, porque fica parecendo que eu sou um escrotão, tá ligado? Não, os caras com medo agora. Não é. Não é, eu tô falando que assim, na A época. responsabilidade é sua, mano. A responsabilidade é minha. Só que Se quando. você aprendeu a usar a faca e Eu enfiou posso na barriga, falar, filha da enfiou na barriga de alguém, a culpa é sua, não é do cara. Segurança. Tecnologia. DevSecOps. Deixa eu falar. Cara escroto, hein, Cássio? Olha, nossa senhora. Velho. Treta no Deve Ser Podcast. Eu vou embora dessa caralho aqui. Não, só estou falando que quando eu aprendi, a pessoa não me passou segurança e eu também não tive o menor interesse em aprender. Pra mim era só codei, testei, tá funcionando, tá dando bug, não, Tá no produção. ar. E Então, digo mais, na minha máquina funciona. Se na sua tá dando problema, se foda. Exatamente. É Caguei. cultural, né? O problema é cultural. A gente cultural. aprende errado e continua. Tipo, sempre falo, a caverna de Platão, mano. Você aprendeu, você sabe que só tem aquilo, tá ligado? Você não tem cabeça pra pensar, tipo, como que você vai pensar? Tipo, mas eu poderia buscar da outra forma. Aí, por isso que eu acho importante isso que a gente faz, por exemplo. Que é você tá disseminando cultura, você tá passando. Por mais que a gente não chegue a nível de detalhe, técnico, exatamente como você vai fazer ali na linha, só de colocar no seu radar que existe alguma forma
diferente de fazer aquilo. Existe uma outra forma de pensar. Isso é importante, porque é isso que vai te chacoalhar e tipo, vai mudar, né, o que você tá fazendo. E ainda sobre isso, a gente é especialista, a gente trabalha, né, há tempos aí no mercado, conhece um monte de coisa, mas a gente tá longe de ser os donos da verdade. A gente aprende todo dia tem cliente diferente, com mais maturidade, com menos maturidade, com a ferramenta X, com a ferramenta Y, com a prática Y e tal. Então a gente aprende a cada dia. Eu aqui na Europa tô aprendendo a cada dia e a gente vai compartilhando isso com vocês também. Então, o que o Rodrigo falou, é de passar adiante esse conhecimento para que a gente... É sobre isso, né? Para que o próximo faça melhor, em menos tempo, né? Mais rápido, né? Etc. Para que seja mais seguro, enfim. Estouramos o tempo. Marcos ia falar pra caramba. Até falou mais, né? Falou episódios que ele mais falou hoje. Pra caramba, cara. Pra reduzir o tempo, porque vocês falam devagar, curte o canal, compartilha o vídeo, vai no Discord, canal do Telegram, e a gente se vê no próximo episódio. Esse foi o episódio 18 da terceira temporada, episódio 4 do SDL. Meu nome é Cássio Batista Pereira. Meu nome é Marcos Santos. Rodrigo Balbino. Beijos. Beijos. Valeu. Tchau. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.